Nesse mês de maio, a chamada Lei da Integração, que regula as relações contratuais entre produtores e agroindústrias, completa 5 anos de vigência. Ao longo desses anos, essa nova legislação foi responsável por inúmeras vitórias dos produtores rurais paranaenses, em especial os avicultores e os suinocultores, que hoje têm uma relação muito mais transparente e mais igualitária com as indústrias. O sistema FAEP-Senai Paraná participa desse processo desde o seu início e continua subsidiando os produtores integrados com treinamentos e outras ações, como o levantamento de custos de produção. Os 5 anos da Lei da Integração é o tema de capa da revista Boletim Informativo número 1537 e também desse podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo Juan Schwertner, que é técnico do Departamento Jurídico aqui da Federação da Agricultura. Bem-vindo, Juan. Obrigado, André, pela oportunidade e um abraço a todos os produtores. É uma gratidão estar aqui participando. E a técnica do Departamento Técnico Econômico aqui da FAEP, a Nicole Vilsek. Tudo bem, Nicole? Oi, André. Oi, Juan. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Bem, como você, ouvinte, deve saber, a gente está completando agora, em maio, 5 anos de vigência da Lei da Integração. Se você não sabe, essa lei foi uma das grandes conquistas do setor produtivo aí, em especial os avicultores e os suinocultores que convivem no regime de integração. Como é que funciona isso? O produtor rural integrado recebe da empresa integradora os pintainhos, os remédios e tem a compra garantida no final do ciclo por essa empresa. Ocorre que antes dessa lei existir, a coisa era meio solta, vamos dizer assim, né? E agora essa lei trouxe uma condição de igualdade muito melhor. Mas eu não conheço assim tão de perto que nem os nossos convidados. Então eu quero passar a bola aqui para o Juan. Juan, como é que era uma negociação entre uma agroindústria e um produtor integrado antes de existir essa lei da integração? Então, André, na verdade, antes da promulgação da legislação, existiam algumas negociações que elas ocorriam das indústrias com algumas associações. Contudo, não existia essa obrigatoriedade de fazer as negociações com os produtores. O que acontecia é que existia um contrato e ele lá estabelecia forma de pagamento, padrão de pagamento e padrão de produção. Então, para questões de pagamento, não existia um parâmetro. Algumas indústrias elas já estavam se adiantando em negociações com associações, mas era bem pontual isso. Ou seja, na hora do produtor integrado querer reivindicar um preço mais justo ou uma condição de produção mais adequada, se ele não tivesse associado a alguma outra entidade, ia ser difícil ele ser ouvido pela agroindústria, né? Isso, é justamente isso, porque ele estaria negociando sozinho e teria que respeitar os padrões do contrato que ele tinha assinado, né? Ou seja, era uma relação, vamos dizer assim, um pouco desigual até, né? Sim. Todas as informações, os parâmetros de pagamento, de produção, historicamente, eles estavam com as indústrias. O produtor, ele tinha apenas a incumbência ou a obrigação de fazer a produção, seguir as exigências técnicas e aquilo que a indústria solicitava. A partir daí, a forma de pagamento, o produtor não tinha muito autonomia ou ingerência com relação a isso. E como é que é a situação hoje, Juan, com as CADECs estabelecidas? Só para alinhar aí, para quem não sabe o que é CADEC, essa sigla é o seguinte: são as Comissões de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração. Juan, como é que é uma CADEC na prática? A CADEC, na prática, ela é instalada em cada unidade produtiva que atue sobre esse sistema de integração. A partir do momento que se identifica que existe esse sistema de integração, essa produção, os produtores e as indústrias, de forma paritária, ou seja,
com o mesmo número de membros, eles vão formar essa comissão. Os produtores, eles fazem uma eleição, eles fazem uma assembleia com a eleição dos seus representantes. A legislação, ela não diz quantos serão os representantes, mas a gente sugere de 3 a 5 membros titulares e 3 a 5 membros suplentes, por conta até da abrangência da unidade. No Paraná, por exemplo, nós temos uma abrangência grande das unidades, aí faz essa distribuição dos membros. Então, os produtores, eles fazem essa assembleia e eles elegem os seus membros, que aí eles vão lá, junto com a indústria ela informa quais são os membros dela, e aí está formada a CADEC. A partir daí, a CADEC está formada, pode fazer reunião, eles fazem um regimento interno para dizer o que exatamente essa CADEC vai fazer e como ela é composta. A partir daí, então, a CADEC está apta para fazer as suas reuniões. Deixa eu só ver se eu entendi, então. Por exemplo, eu tenho uma planta que processa aves aqui no município de Francisco Beltrão. Aí os produtores, né, integrados que fornecem os animais para essa agroindústria, eles elegem seus representantes e sentam para conversar com representantes da indústria para, de repente, debater essas questões de preço, qualidade de produção, parâmetros aí de peso, qualidade dos animais, é mais ou menos por aí? Isso mesmo. A ideia é que essa comissão, formada por representantes de produtores e representantes de indústrias, eles debatam tudo que envolva a integração daquela unidade produtiva. Porém, se numa mesma unidade produtiva tiverem diferentes tipos de fases de produção, por exemplo, uma unidade produtiva ela pode ter aves de corte, de abate de aves, mas também ela pode ter matriz e recria. São 2 CADECs diferentes na mesma unidade produtiva. Ah, entendi. Os produtores que trabalham na parte ali de produção, né, de aves, ali alojamento, fazem parte de uma CADEC. Aqueles que estão na outra atividade ali de produção de matrizes, aí tem que fazer parte de outra comissão daí. Isso, são CADECs diferentes aí, porque são questões diferentes que serão tratadas, inclusive, nas negociações. E como que foi o caminho para a gente chegar até aqui, Juan? De que forma aí que a FAEP, a CNA atuaram aí para subsidiar a construção desse marco legal? Então, foi identificado durante esse período histórico da integração que havia a necessidade de fazer uma regulação ou regulamentar essa relação? Essa relação contratual. A integração ela é muito importante para o nosso país, né? E para o Paraná, inclusive, é ainda mais importante. Então, foi identificada essa necessidade. E a partir o primeiro projeto de lei foi em 1998, uma primeira tentativa, né, para fazer a regulamentação. Mas aí não foi levado adiante e as negociações elas começaram a se intensificar a partir de 2010. As principais entidades representativas, inclusive o sistema FAEP, a CNA e outras federações patronais, até de trabalhadores, intensificaram o debate junto com as entidades representativas dos produtores, das indústrias, para chegar a um consenso. Então, a partir de 2010, foi criado um projeto de lei, foi debatido, e em 2016 que chegou-se a um consenso. Então, teve várias discussões, participação das entidades em audiências públicas, nossos produtores das comissões técnicas de avicultura e suinocultura, por exemplo, eles foram para essas audiências públicas levar a realidade do campo para que a lei ela tivesse o objetivo atingido, a realidade do campo também como produtor. E aí foi promulgada essa lei em 2016. Ou seja, foram 6 anos aí de negociação, ajuste, um puxa para cá, outro puxa para lá. Eu imagino que a pressão das agroindústrias deve ter sido forte também, né? Sim. Todo o processo de projeto de lei, ele é dessa forma, ele é intensificado. E como se tinha uma cultura praticamente estabelecida no Brasil aqui, que é da integração,
a pressão foi grande, né? Então, mas chegou-se a um consenso a partir dessas negociações. Logicamente que esse tempo de 6 anos, praticamente, ele é reflexo dessa cultura que existia. As partes, ou seja, integradoras e integrados, eles tinham que se aproximar para discutir e para chegar a um consenso. Você falou dessa cultura, né, Juan, da integração que tem no Brasil. Hoje eu poderia assim chutar que 100% da produção de aves no Paraná é no sistema de integração, ou não? A gente tem uma porcentagem em integração que é muito grande, mas também tem as cooperativas. Mas não. Daí é outra lei, né? Ou não? Isso, outra lei, né, Juan? Isso, para a lei de integração, essa lei de integração 13.288 de 2016, ela já prevê no início dela essa a não possibilidade dela ser cumprida para as cooperativas. Ou seja, as cooperativas elas não estão abarcadas por essa lei. Por quê? Porque nas cooperativas elas já têm uma lei específica para elas, que é a lei do cooperativismo, lá de 1971, a lei que regula o ato cooperativo. Ah, entendi. Mas isso que você falou da avicultura, André, é bem significativo porque a gente não tem produção independente na avicultura, né? Que nem tem na suinocultura, Na suinocultura ainda existe uma porcentagem de 30% a 40% da produção do estado do Paraná ainda está com produtores independentes. E o restante com cooperados e integradoras. Mas a avicultura, como você bem colocou, ela está toda no regimento de integração ou cooperativismo. Ou seja, uma cultura muito forte, né? Sim, são herança de anos aí esse tipo de trabalho. Gente, e que tipo de conquista a gente poderia aí comemorar nesses 5 anos da Lei da Integração? Teve alguma questão prática? Produtor que conseguiu reajuste, um preço melhor no frango que ele produzia? Ou conseguiu ali que a ração fosse entregue num período melhor? Teve alguma questão prática assim que a gente poderia destacar? Logo no início da criação da lei e até mesmo da criação das CADECs, algumas CADECs paranaenses elas tiveram melhoria na remuneração delas, reajustes que historicamente não eram realizados, conseguiram. Algumas CADECs, por exemplo, elas tiveram a oportunidade de sentar à mesa para discussão, coisa que não tinha possibilidade antes da legislação. Outras CADECs, por exemplo, estabeleceram novos parâmetros para a remuneração, não necessariamente mudando a fórmula, mas também trazendo parâmetros, tanto de insumos fornecidos, como seriam fornecidos também os produtos finais, intervalo entre lotes, vazios e até mesmo densidades no alojamento, tanto de avicultura quanto de suinocultura. A ideia é que, como CADEC, eles discutam todas as questões relacionadas à integração. Um exemplo que é um exemplo emblemático é a situação que ocorreu em 2018 com algumas plantas paranaenses que tiveram suspensão de abate ou elas tiveram impedimentos de exportação. Nesse momento, nós identificamos como é importante a participação das CADECs, o objetivo das CADECs. Por quê? Os produtores eles estariam com as suas granjas vazias, não teria mais fornecimento. O que aconteceria se não tivesse CADECs, por exemplo? Aconteceria que o prejuízo ia ficar no colo do produtor. Basicamente, ficaria no colo do produtor. Via CADECs, eles conseguiram amenizar esses prejuízos, fazendo pagamentos por ociosidade, por exemplo. Essa é uma conquista bastante emblemática para as CADECs, para sabermos o seguinte, que as CADECs, em tempos difíceis, elas são bastante interessantes e elas cumprem a sua finalidade. Você falou em tempos difíceis, né, Juan? Eu lembrei de um episódio também, não sei se foi em 2018, acho que foi em 2018, que teve a greve dos caminhoneiros, e daí eu lembro que em algumas regiões você tinha um problema ali que faltava alimento para os animais, e daí estava acontecendo casos terríveis de canibalismo, animais morrendo de fome, e as CADECs eu lembro que elas negociaram para poder deixar passar os caminhões de ração para furar o bloqueio da greve de caminhoneiros, né? Ou seja,
Às vezes a atuação da CADEC vai até além da simples negociação de preço, de condição de produção, né? Sim, exatamente isso. Como a CADEC ela reflete a opinião tanto do produtor quanto da indústria, o objetivo dela é essa. Nesse cenário, nós vimos que ambos as categorias, os lados, nesse caso, se uniram para um bem comum, que era a continuidade na produção, no escoamento de toda a produção. E aí, cada um fez a sua parte, chegaram num consenso e trabalharam para que isso acontecesse. Olha aí qual a importância da gente ter um objetivo comum, né, gente? Nicole, queria perguntar para você como que o sistema FAEP-Senar aqui do Paraná vem atuando para dar suporte a essa conquista, né? A gente sabe que não adianta a gente criar e deixar a coisa por conta, né? Tem que subsidiar, dar apoio. É isso aí. Além de todas as situações de propostas para a sugestão da redação da lei, o sistema FAEP também agora, né, com a vigência da lei, enfim, ele apoia o produtor. Uma vez que a gente sabe que a agroindústria já vem há muito tempo com equipe técnica, né, com pessoal efetivo para dar esse suporte à negociação. E o produtor nunca teve esse preparo. Então, a partir de agora, né, eu digo lá em 2016, o sistema FAEP começou a trabalhar nessa situação de assessoria, seja ela técnica, jurídica ou econômica. E com isso, né, com o fortalecimento, com toda essa constituição das CADECs, o sistema FAEP acabou criando o núcleo de CADECs, que é um diálogo, né, uma conversa entre coordenadores das CADECs que estão consolidadas e esse apoio que a gente tem para análise de contratos, para avaliamentos de situações técnicas e também para a parte econômica. Uma ação muito importante, André, do núcleo de CADECs, nessa parte econômica, é o levantamento de custos que a gente faz para a avicultura e suinocultura, que inclusive está com agenda aí para começar agora em maio, né? Então, esses levantamentos de custos são um suporte para o produtor levar uma gestão dos seus custos para a negociação. Então, é uma ação muito importante que vem através do núcleo de CADECs. É que eu fico imaginando, né, uma reunião, né, de uma CADEC, aí de um lado chegam lá os diretores da empresa, né, cheio de planilhas, documentos, não sei o que lá, e do outro lado os produtores que às vezes não têm essa expertise, né, técnica para interpretar dados, mexer com números. Então a FAEP e o Senar dão um suporte nesse sentido, mais ou menos. Isso, a FAEP tem o seu time, né, de assessores para esses temas, técnico, jurídico e econômico, e o Senar tem a campo os cursos para a capacitação do produtor. Então, onde o produtor vai aprender a como ir para uma reunião, o que preparar para essa reunião, o que ele deve levar como tema de CADEC, o que ele não deve, porque torna-se um tema particular e não vai surtir em resultado positivo. E além disso, também tem um outro curso, que é o Juan, que é o nosso instrutor, que fala sobre análise do contrato. Então, ele consegue ver cláusula a cláusula, quais as partes que devem ser reestruturadas, o que ele deve seguir, ajuda a interpretar o que está dizendo, porque hoje o contrato ele já traz uma linguagem, né? Isso está na lei também. Então, ele traz uma linguagem a qual todos conseguem entender. Então, não é mais aquele termo juridiquês que a gente brinca, né? Que muitas vezes a gente não consegue interpretar o que está. E, além disso, a questão dos custos, né? Que a gente traz aí com esse levantamento, com as reuniões que são feitas, e o produtor consegue ter uma moda da região do que está expressivo. A gente sabe que existem outras ferramentas, outras calculadoras nacionais para custo, mas o custo da FAEP, ele já foi validado pelas integradoras, então isso já é um consenso. Antes dessa metodologia rodar a campo, foi consultado, né, foi colocado os parâmetros que seriam avaliados e ele é consensado por agroindústria e os produtores têm essa ferramenta mais significativa do que realmente está tendo custo na sua região. Olha aí, e é feito esse levantamento em aves e suínos, né? Isso, hoje a gente trabalha com as duas cadeias, avicultura e suinocultura, inclusive tem o histórico desses custos que estão disponíveis lá no site do Sistema FAEP, então quem quiser consultar é público, né, tá ali para ser visto, e a gente faz para as duas cadeias, que tem é o que tem mais representatividade na integração do Estado do Paraná. E são também, André, cadeias que não têm esse custo muito publicado, né? Então tem esse vazio, essa lacuna, e o Sistema FAEP consegue cumprir e preencher isso, dando suporte para o produtor.
Que beleza! E toda essa expertise aí, esse trabalho aí, que não é de hoje, né, do sistema FAEP-Senar, como que a gente está colocado no cenário nacional, vamos dizer assim? Como que o Paraná se coloca em relação às CADECs, à Lei da Integração no Brasil? Após tantos anos de trabalho, né, como o Juan colocou, desde 2010 trabalhando até a vigência da lei em 2016, o Paraná hoje ele é referência para o quesito CADECs e Lei da Integração. O sistema FAEP, inclusive, é procurado por outras federações para entender nosso trabalho, reconhecer o que a gente está fazendo. Já tivemos, inclusive, procura da CNA, referente às nossas capacitações, para ajudar e dar o embasamento e o suporte para desenvolver o Brasil CADECs, né, que também é uma parte que foi feito em cima do que o Senar já vem trabalhando com capacitação dos produtores. Então, hoje a gente tem esse exemplo. O núcleo de CADECs do Paraná é o único estado que tem esse trabalho, essa assessoria para o produtor. Então, o Paraná está à frente nesse trabalho para CADECs mesmo. Que beleza. E, Juan, nesses cursos que você ministra, né, eu já vi que tem cursos de técnicas de negociação, né, como o cara se portar numa reunião. Qual que é a principal dificuldade que você sente no produtor paranaense que vai fazer esse curso? Na verdade, a principal dificuldade é o conhecimento da lei, né, porque aquele que vai fazer parte da CADEC, um membro de CADEC, ele tem que saber o que ele está fazendo ali. A primeira competência dele é o que eu estou fazendo aqui, o que a lei exige de mim. Essa foi a primeira preocupação que a gente teve, isso que eu mais identifico no início. Outras questões são competências com relação à estruturação de pautas, por exemplo. Ou, por exemplo, a sua competência como negociador. Que tipo de negociador eu sou? Qual é o melhor momento para eu apertar mais, eu diminuir, eu ceder? Isso são competências que a gente identificou e ainda identifica nos nossos cursos. A ideia é que o produtor ele tenha essas habilidades exatamente para ser um bom negociador, tanto com competências de legislação quanto competências de organização de reuniões, pautas, horários, lugar da reunião, até mesmo com competências de negociador. Que tipo de negociador eu sou? Quais são os melhores momentos para eu fazer isso ou aquilo, para eu chegar no objetivo, ou melhor, para a CADEC chegar no objetivo, que é o consenso. E é sempre bom lembrar, né, gente, que a CADEC ela não foi criada para você hostilizar a agroindústria, né? A gente tem que lembrar sempre que são parceiros assim inseparáveis, sem um não há o outro. Então, mais do que a gente saber negociar, às vezes, como o Juan falou, né, às vezes tem que apertar mesmo numa mesa de negociação, às vezes a coisa pega fogo. Mas sempre dentro de um limite de respeito, de um limite vamos dizer assim, de discussões técnicas, né? Porque o objetivo central, gente, é um diálogo com transparência e com respeito, né? Isso mesmo. Até outra informação importante que a gente verifica e tem um cuidado bem grande nos nossos cursos é a identificação do produtor, que ele é um representante de uma integração inteira. As pautas de reunião, ele não está levando questões pessoais. Meu aviário tem um problema, não entregaram a minha ração na hora. Isso, a ideia é que ele seja um representante de uma integração inteira. Ele tem responsabilidades no momento em que ele está sentado na negociação. E ainda sobre isso, né, André, o sistema FAEP ele reconhece muito a importância da integração no Estado para, como já foi citado antes, a economia do Paraná é movida, grande parte do VBP, né, do Valor Bruto de Produção da Pecuária, está dentro dessas duas cadeias. Então, são inúmeras famílias sustentadas pela efetividade dessa produção, e isso a gente valoriza muito e entende que a integração é um caminho de mão dupla. Então, os dois têm deveres, os dois têm os direitos e deve ter uma eficiência produtiva para os dois lados.
uma vez que o produtor precisa entregar o produto, ele precisa disso para sua rentabilidade, para sua eficiência econômica, e a indústria precisa da matéria-prima para produzir os produtos, né? E a gente ouve muito falar, né, dessas duas cadeias, suínos e aves, mas a integração se restringe a elas ou também pode se expandir para... Pelo menos na lei eu lembro que eu li coisa de laranja, de tabaco. Existe, Juan? Você já viu? É que, na verdade, a legislação, ela diz quais são as culturas que poderiam ser abrangidas, né, pela lei de integração. Mas hoje, uma das principais, inclusive aqui no Sul, cadeia, é o tabaco. O tabaco é o regime de integração, inclusive mais antigo do que a própria suinocultura e avicultura. Mas existem outras culturas que são utilizadas, mas não é muito comum. Por exemplo, citricultura, laranja, maçã, elas são mais comuns em interiores de alguns estados. Uva, em algumas pesquisas acadêmicas a gente encontra isso. Existe um potencial para a aquicultura, por exemplo, que é muito comum para as cooperativas. As cooperativas são muito fortes nessa produção, mas existe um potencial. Nada impede de que uma integradora comece a utilizar esse sistema. Outras culturas que estão sendo desenvolvidos estudos, erva mate, por exemplo, caprinocultura. Já tivemos contatos, por exemplo, de bovinocultura, né? Nesse levantamento que a gente realizou, alguns produtores eles nos procuraram com a ideia de bovinocultura de corte, bovinocultura de leite. A legislação está aí. As pesquisas vão dizer se elas vão ser interessantes para as outras culturas também. Maravilha! E o nosso ouvinte aqui que está descobrindo esse universo das Cadex e de repente se tocou que é interessante para ele quer fazer parte, quer instalar uma Cadec lá junto à integração dele, tem um caminho que ele pode percorrer para fazer isso? Ele pode procurar o nosso apoio, se ele assim desejar, nosso apoio via ou sindicato rural, ou sindicato patronal dele, e ele entrar em contato com a gente. Ele pode entrar em contato com a própria integradora dele, se ele desejar. E também, na verdade, assim, a ideia é que seja feita uma mobilização de um pequeno grupo de produtores, por exemplo, para identificar se aquela unidade, inclusive, ela é uma integração. Né? Então, isso primeiro tem que ser feita essa análise primária, essa análise prévia, para depois analisar se tem características de integração para, sim, ser montada uma CADEC. Mas o sistema FAEP Senar Paraná, via sindicato ou federação, está à disposição, se o produtor entender dessa forma, ou se ele quer saber, por exemplo, se na unidade dele tem CADEC, nós temos essas informações. Maravilha! Perfeito, gente! Bem, o nosso programa vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a presença aí do Juan, da Nicole. Venham sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você, ouvinte, que se você tem interesse em ouvir outros episódios desse podcast, você pode entrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Ali no link Notícias, você clica ali no menu Rádio e você vai conseguir ouvir todos esses podcasts. Nós também estamos presentes nas redes sociais. Você pode ouvir esse podcast no Spotify, no YouTube e aonde mais? No Deezer. É isso aí. Então, ficamos por aqui e até a próxima.